Pronto. Boa noite. Hoje ficou meio complicado, porque eu estou diante no meu estúdio aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Amém. Muito bem. Aqui, eu não sei o que é aqui. Deixa eu ver aqui um momentinho só. Convidar amigos, né? Licença aqui um pouquinho. José Renda, Silvia, Cecília, Jerusa, se for Carmita, se for o caso, Paulo Agil, se for o caso, Geraldo, Sábio Márcio, Sérgio Ramos, amém. Tá bom demais. Vamos esperar aqui para ver se entra alguém. Já tem 2 pessoas aqui no ar, que eu não sei quem são. Tá certo? Dá um acenozinho aí. E já vamos começar. Isso. Zé Renda, Silvia Renda. Me diga, por gentileza, se o som está prestando. Quem é que está ali? Está tão pequenininho que eu não sei. Me diga se o som está legal. Glauce, Ricardo. A paz, pastora Silvia. Está funcionando. Graça Moreira. Tudo bom, minha filha? O som está prestando hoje? Me diga aí se sim ou não. Vamos lá, você que está no Face, tem aqui Graça e Silvia. Está ouvindo direitinho? Como é que está? A paz, Glaucio. Tudo bom, minha amiga? Pastora Jerusa. Está funcionando o som, pastora? Está bem, né? Muito bem. É o seguinte, vou começar agora a nossa reflexão, vou procurar ser breve, mas ontem o meu computador pifou o microfone. Eu descobri por isso que vocês estavam ouvindo ruim. E continua pifado. Então o que é que eu estou fazendo hoje? Eu estou aqui de frente para o tablet. Aqui ao lado estou o celular ligado no Instagram. Esse aqui no Face. E o computador está ligado para a leitura. Tá certo? Muito bem. Então, Gracinha lá de Serra Negra, São Paulo. Pastora Jerusa, do Cabo de Santo Agostinho. Pastora Silva, de Carpina, não é mais de Paudalho. Tá certo? Glauce de St. Lawrence, que é São Lourenço para quem não sabe. Tá certo? Muito bem. Eu vou começar, como de hábito, citando um poema. O título é O Grande Amigo. Esse poema, ele está no Cantor Cristão, número 155, hino, e ele fala o grande amigo. E eu gostaria de ler para você esse poema. Tá certo? Eu não sei se eu leio, eu acho que vou arriscar cantar, tá certo? Vocês peçam misericórdia a Deus. Eu estou vendo ali, eu não sei quem é que está ali no canto direito de cima, não estou conseguindo identificar. No meu canto direito de cima, não estou identificando quem é, tá certo? É uma menina de roupa rosa e acabou de fugir, saiu daqui, amém. Tá certo? Então, o que acontece? Eu vou cantar só alguma estrofe. Tenha misericórdia aí. Jeane, tudo bom, Jeane? Ah, é o seu preferido, né, Silvia? Tá bom demais. Ele diz o seguinte: em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração.
só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. A última estrofe. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos as mãos, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo vos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Grande Bergson, ô Padre Marcos, meu amigo de São Paulo, tá certo? Muita gente. Então vamos lá, pessoal. Eu recitei esse poema cantado, tá certo? Como é de hábito, como eu lembro a vocês todos os dias que os hinos são poemas que tempos depois alguém musicou, tá certo? Como aquele hino lindo que eu acho que eu citei ontem, Tu és fiel, Senhor. Isso aí é um poema, tá certo? Mas hoje eu gostaria de compartilhar com você um pouco, vou tentar ser breve, tá certo? Mas nunca dá. Uma história de Daniel e Nabucodonosor. Eu costumo dizer, tá certo? Eu costumo dizer o seguinte, não bota esses nomes no nome do seu filho. Já pensou o seu filho chegar aí, como é seu nome, Nabucodonosor? É uma tristeza, tá certo? Nome feio e medonho, mas não coloca, até depois que você souber a história dele. E eu gostaria de compartilhar com você rapidamente essa história entre Daniel, no caso aqui na Bíblia é Daniel ou Beltesazar, tá certo? Beltesazar é o nome babilônico de Daniel, né? Essa turma foi escravizada, levada como escravo lá para a Babilônia, e lá trocaram o nome dele, no caso se dá com Daniel, tá certo? Então Beltesazar, que é Daniel, chefe dos sábios e dos magos, veja, o cabo era autoridade. Ele era chefe dos sábios e dos magos. Entenda bem, naquela época não tinha uma questão seguinte, todos que tinham alguma revelação, era chamar todo mundo mago. Não tinha essa separação não. Ah, esse cara é de Deus, isso aqui não é. Não tinha isso não. Mas Daniel era tão assim, abençoado, que o rei colocou ele como chefe dos magos e dos sábios. Por que ele disse isso? Veja bem, o rei ainda disse para Daniel o seguinte. O que ele disse para Daniel, ele pode dizer para você, Gracinha, para cada um que está aqui. Preste atenção. Ele disse para Beltesazar o seguinte, sei que o Espírito das santas divindades habita em ti. Ele não tinha ideia de que era um Deus único. O rei não tinha ideia. Mas uma coisa ele disse, olha, eu sei que o Espírito das divindades habita sobre você. E nenhum mistério é difícil demais para que você o revele. Ou seja, o rei sabia que Daniel era um homem que Deus falava por ele. Era um homem que Deus agia pela vida dele. Isso, justamente, o Nabucodonosor, o rei ímpio, mas ele via Deus na vida de Daniel. Então o rei sabia que o Espírito dos deuses tinha morada em Daniel. O que acontece? São frutos do Deus de Daniel transparentes em sua vida. Isso faz a gente refletir. Jesus tem sido transparente na minha vida? Jesus tem sido transparente na tua vida? E aí? Assim o rei relata a Daniel um sonho. Ou seja, Nabucodonosor teve um pesadelo. Eu diria que ele comeu uma feijoada de noite antes de dormir, ou participou de um churrasco, encheu o bucho e teve um pesadelo. Só que Deus fala através de sonhos até hoje.
Deus fala. Deus fala a nossa vida também através de sonhos até hoje. E, claro, ele, como qualquer pessoa que sonhou algo assim para ele, que abalou a vida dele, ele gostaria de ter a interpretação. Aí diz o seguinte: o rei então relata para Daniel, como chefe dos sábios, todo o seu sonho. Tá certo? Mas ele diz ainda, mas o próprio vigilante, um santo que descia do céu, o rei estava dizendo para Daniel, olha, ele interpretava o anjo, sei lá o que, como um vigilante, a um cara que desceu do céu e disse para o rei a seguinte mensagem. Presta atenção, porque nesta palavra, Gabriela, nessa palavra Deus vai falar com você. Então, o tal vigilante, um santo do céu, desceu em sonho para o rei e disse o seguinte: e esta é a sentença, proclamada por sentinelas. Os seres angelicais declaram o veredito, ele falando para Daniel, a fim de que todos os que vivem saibam que Deus, o Altíssimo, domina sobre todos os reinos dos seres humanos e os dá a quem quer, e quando deseja pode decidir colocar no seu poder. Um momentinho só. Espera aí que alguém cortou aqui, certo? Então, o que acontece que ele está dizendo? Que o Deus do céu, ele domina todos os reinados da terra. Então, não existe muitos reinados hoje, né? Mas vamos dizer o seguinte, então, o coração dos presidentes, dos imperadores, a Bíblia diz que eles estão na mão de Deus. E aí ele diz mais, Deus os dá a quem quer e também pode tirar dele e colocar na mão dos mais simples dos homens. Veja que interessante. Márcia, boa noite. O Face está legal hoje, viu? Então Nabucodonosor tinha uma convicção. O recado veio dos deuses, trazido por seres angelicais. Mas ele, Nabucodonosor, ainda não tinha essa interpretação. Ora, lembra-se você que o rei sabia que nenhum mistério ficava oculto a Daniel? O rei tinha consciência que ali tinha um homem de Deus. Pois bem, ou Daniel dava a interpretação ao rei, ou ele era um homem morto. O rei justo, não é? Então Daniel ouviu com paciência, ficou perplexo, diz o texto, atônito, mas a revelação de Deus veio a Daniel de imediato. Mas era uma revelação tão terrível que Daniel desejou que aqueles acontecimentos do sonho, certo? Sobreviesse sobre os que odiavam o rei. Ou disse, puxa, isso que Deus me revelou é tão terrível que eu gostaria que isso acontecesse com os inimigos do rei, mas não com o rei. Mas o sonho era para o próprio rei. Então, assim o sonho se resume, você que está ouvindo, num recado para o rei. Mas esse recado do sonho que foi para Nabucodonosor serve para cada um de você que está nessa live essa noite. E aí vem Daniel falando para o rei a interpretação. Presta atenção. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Reconhece os teus pecados. Cada um aqui. Deus está dizendo, reconheça onde você erra. Abandona a maldade. A Bíblia diz que a maldade e o pecado é inerente ao ser humano. Ele diz, abandona essa maldade. E passa a praticar a justiça. Hoje nós somos justificados em Cristo Jesus. E aí ele diz, ó rei, também passa a exercer compaixão pelos carentes e necessitados. E diz o texto que todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor e com certeza poderão sobrevir sobre cada um de nós. Fernando, meu amigo, grande Fernando de Teca, é Fernando de Teca, tá certo? Foi casado, você é proprietário da mulher, José Renda de Silvia, mas Silvia é de Zé Renda, tá certo? Então lembre-se, você que está ouvindo, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito de Deus aqui. Presta atenção. E não difere também para a nossa vida.
Existe o tempo de Deus ou o tempo que o Senhor espera para que você se posicione diante dele. Ou seja, cada dia que você amanhece e anoitece, Deus está esperando o teu posicionamento diante dele. Agora, presta atenção, são palavras agora do rei. O próprio rei vai relatar o que se deu com ele a partir da materialização do sonho. Ou seja, ele sonhou. Interessante isso aqui. Não abandone seus sonhos. Se você sonha com algo grande para você, sonhe. Porque um dia Deus pode concretizar o seu sonho. Amém? Sonhe. Não deixe de sonhar jamais. Então o rei agora vai relatar o seguinte. Afirmo, pois, o rei falando para Daniel, que tudo isso aconteceu comigo, o rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, presta atenção, passaram-se 12 meses, Adriano Cirilo, meu querido, um abraço. Passaram-se 12 meses desde que Daniel interpretou o sonho e disse, rei, esse teu sonho significa isso. Passaram-se 12 meses, ou de repente o rei até largou de banda, não teve interesse. Então ele está dizendo, o rei, 12 meses mais tarde, quando eu, Nabucodonosor, estava caminhando pelo terraço do Palácio Real da Babilônia, então imagina a grandeza, a beleza, tá certo, que estava ali. Então o rei estava ali passeando, são os famosos jardins da Babilônia, tá certo? Eu estava ali passeando pelo Palácio Real da Babilônia, 12 meses depois que Daniel me falou. E eu meditando no coração, olhando aquela beleza de construção, olha só, Gabriela, você que constrói, você que é arquiteta, olha, começou a admirar a beleza. E o rei dizendo, eu comecei a admirar aqueles jardins da Babilônia. E no coração dizer, presta atenção o que é que o rei estava dizendo no seu coração. O que ele pensava, Deus sabia lá em cima. O que você pensa, o que você planeja, mesmo de boca fechada, Deus sabe. E aí o rei está dizendo, sabe o que é que o rei estava pensando? Olhando para aquela beleza e dizendo, acaso não é esta a grande Babilônia que eu mesmo edifiquei, para ser a minha residência, olha, meu, e capital do meu reino. Nós vimos lá em cima que os reinos são de Deus. Então não é esta grande Babilônia que eu mesmo edifiquei para a minha residência e ser a capital do meu reino. E aí ele acaba se dizendo, mediante a força do meu magnífico poder. Ou seja, o poder com que eu fiz tudo isso é magnífico e é meu. E ainda ele se arrebentou, porque no final do pensamento, ele olha tudo aquilo e diz, tudo isso eu fiz para a minha glória, para a minha majestade. Gente, isso é muito sério. Tudo o que você faz, pastor Jal, tudo o que você faz tem que ser para a glória do Senhor. Se os seus atos do dia a dia, no trabalho, da faculdade, com relação com seus amigos, esposa, mulher, não tem sido para a glória do Senhor, você está errado. Então nós vemos nessa palavra de Nabucodonosor, o quê? A autossuficiência tinha se apossado do coração dele. Presta atenção. Tinha se apossado do coração dele, da mente e da alma. Você é autossuficiente? Ou você tem sido humilde? Será que isto só é um fato que aconteceu com aquele rei? Ou você que nos ouve se acha deveras autossuficiente com relação à fé? Eu sou que tem mais fé, eu sou mais crente, eu sou melhor. Como é que é? Zazinho, meu primo, Deus te abençoe. Como é que é isso? Ora, então você se acha autossuficiente por acaso no conhecimento da palavra de Deus?
Você se acha autossuficiente com relação ao ministério de Deus que você exerce? Ou no seu trabalho você é autossuficiente? Na sua família você é o melhor? Na sua igreja você acha que você é o maioral? Você acha que não depende de ninguém, não precisa de ninguém? Você acha que muito menos você precisa aprender de Deus? Porque nem mesmo Deus lhe ensina. Você é tão bom que nem Deus lhe ensina nada. Diz o texto que o rei não terminou o pensamento dele da autossuficiência quando desceu do voz uma voz. Presta atenção. Naquele momento que ele estava no jardim dizendo, isso tudo eu fiz para mim, de repente desce uma voz do céu e fala para ele. E eu espero que o que a voz falou para ele jamais venha falar para você que está ouvindo essa live essa noite. Ele disse o seguinte, a voz do céu disse, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino, dançasse na pirueta. Passou de ti. E aí vem o pior. Serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer ervas como boi, você vai comer capim, você comia carne assada, você agora vai comer capim. E vão se passar 7 tempos por cima de ti, 7 anos. Ou seja, o que é que isso está dizendo? Você, quando rejeita a Deus, você come capim. Você pode estar pensando que está comendo uma picanha, mas na realidade você está comendo capim, porque quem come de Deus tem o melhor dessa terra. E tantas pessoas rejeitam as coisas de Deus. Lívia Aguiar, tá certo? Então tantas pessoas rejeitam as coisas de Deus. Então Nabucodonosor, você foi orgulhoso, você foi prepotente, você pensou que era único. Sabe o que acontece agora? Você está sendo expulso desse teu reinado. Você vai morar agora com os animais no campo, far-te-ão comer ervas que nem boi. Vão se passar 7 anos por cima de ti, até que você aprenda que o Altíssimo tem domínio sobre o rei dos homens e o dá a quem quer. Ou seja, a tua luta de repente que você possa estar passando, conte o tempo, porque Deus que quer que nessa luta você reconheça que Deus é o seu Senhor, é o seu maioral. Então presta atenção. É pesado, é pesado. Muito forte esse texto, você que está ouvindo aqui. Ele nos alerta em diversas áreas da nossa vida. Passou de ti o teu reino significa que você vai ficar na prateleira do nada, na luta, na tensão, no ostracismo, até que você reconheça que Deus em Cristo é o Senhor da sua vida. Cristo tem sido o Senhor da sua vida ou você tem sido o Senhor da sua vida? Ora, então continua. Quantos dirão, sou crente há tanto tempo, e este novo crente que chegou agora tem sido usado mais do que eu? De repente você está na prateleira, porque você se achou, porque você é crente há muitos anos, você é o maioral, não é? Não se releva os recados de Deus para nós, sejam estes através dos sermões, seja através do chicote, seja recado através do amor, seja os recados através das escolas bíblicas dominicais, seja através de uma simples leitura da palavra de Deus, tá certo? Deus fala no nosso coração. Quantas pessoas optam por discursos mais suntuosos, mais ungidos, e que discursos esses que não tragam maior responsabilidade para você? Quantas pessoas optam por isso aí? É difícil? É. O que aconteceu com o rei Nabucodonosor? Certo? Um rei que viu Jesus, vamos dizer o seguinte, na fornalha, protegendo Sadraque, Mesaque e Abdenego. Sim, porque quando em história anterior, em fato anterior, tá certo? Ele tinha jogado Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro da fornalha. Depois que jogou lá dentro da fornalha, ele vai olhar. Oi, eu joguei 3, como é que tem 4? Porque o quarto era Jesus que estava com eles na fornalha. Isso significa, você que está ouvindo, que você pode estar na luta, mas Jesus está nessa luta com você. Jesus é o quarto que está ali, na fornalha. Ora, um rei que reconhecia Deus na vida daqueles homens, mas um rei que não queria compromisso.
Um rei que não queria compromisso. Ora, de repente você viu Deus, tá, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, preste atenção, na vida de um amigo alcoólatra, drogado, fumante, prostituto, desonesto, ladrão, adúltero, e você mesmo relevou a Deus na sua vida. É muito forte. O próprio rei escreve: no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre mim, e eu fui expulso dentre os homens, e eu passei a comer erva que nem os bois, e o corpo passou a ficar molhado, sim, porque boi vive ao relento, tá certo? Até lhe crescerem cabelos como pena de águia e as unhas como ave, ou seja, ele ficou louco, cresceu cabelo pelo corpo, tá certo? E as unhas cresceram, ele enlouqueceu, foi para o campo. Isso significa o quê? Quem rejeita Deus é comparável quase a uma pessoa louca. Aurenita, tá certo? É difícil, mas é verdade. Ele rejeitou, ele foi agora comer. Olha, aquele cabo que estava no trono de ouro, agora está assim, ó, mastigando capim, junto com o boi, com a vaca, com o bode, com os porcos. Porque não reconheceu a Deus. Imagine como ficou deformado esse rei. É assim, presta atenção, a aparência do homem, mulher desobediente e negligente com as coisas de Deus. É uma pessoa deformada. Efésios diz: portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade de Deus. Buscai compreender qual é a vontade de Deus. Ora, e continua, costumo dizer, presta atenção, que toda desgraça, já estou acabando, costumo dizer que toda desgraça na vida do homem tem dias contados. Toda dificuldade na sua vida que está aí, tá certo? Tem dias contados. Presta atenção, tem dias contados. Toda a penúria que você possa estar passando tem dia contado. Toda a crise financeira que você possa estar passando tem dias contados. Toda a crise pessoal no seu casamento, tudo isso tem dias contados e você vai saber por quê. Presta atenção. Relatando ainda a palavra de Deus. Contudo, ao final daqueles dias, ou seja, ao final dos 7 anos, e eu fico perguntando para você que está aqui essa noite nessa live, quantos anos você vai esperar para se entregar totalmente a Deus? Porque esse sujeito aqui esperou 7 anos, comendo capim, escambau e relutando, certo? Até que realmente ele se entregou. Presta atenção. Daniel 4,34. Contudo, ao final daqueles dias, declaração dele, Nabucodonosor, ergui meus olhos aos céus. Lembra do salmista? Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, no momento que ele ergueu, porque o boi pasta não é olhando para cima, o boi pasta, o animal pasta olhando para o capim. Mas por algum motivo, ele ergueu os olhos para os céus. E ele diz, ao final daqueles dias, ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado. Quando ele olha para os céus, o entendimento retorna. Quer inteligência, busca do Senhor. Quer unção, busca do Senhor. O Senhor vai derramar sobre tua vida que nem chuva e chuva seródia. Presta atenção. Percebi que o meu entendimento havia retornado. Então comecei a bendizer a Deus. Ou seja, só bendiz a Deus quem tem o entendimento lavado por Deus. Louvei, veja bem, o cabo que estava doido, cheio de pelo ainda e com as unhas lá. Louvei a Deus, glorifiquei aquele que vive para sempre. Gente, esse Deus que eu tenho falado e outras pessoas têm falado é o Deus que vive eternamente. Entenda o seguinte, os governos passam, Bolsonaro passa, Lula passa, Fernando Henrique Cardoso passa, quem vier pela frente vai passar, mas Deus vive eternamente, porque Ele é eterno
e ele fala para você, porque também você é eterno, você foi feito não para a morte, mas você foi feito para a vida eterna. E ele diz ainda, louvo a Deus e glorifico aquele que vive para sempre. A sua soberania, olha ele reconhecendo, a soberania desse Deus é eterna. É eterna. O seu reino, sim, permanece inabalável de geração em geração. Então agora ele reconhece que existe um Deus que chicotou ele, tirou o reinado dele, até que ele reconhecesse que toda a glória tem que ser dada a Deus. E agora ele glorifica a Deus. Ele louva a Deus, glorifica a Deus, reconhece que Deus vive para sempre, que a soberania de Deus é eterna, que o reino de Deus é inabalável e vive de geração em geração. Por que cargas d'água? Por que cargas d'água? As pessoas buscam a Deus, muitas vezes recebem a bênção de Deus e glorifica outro, glorifica outra. Muitas vezes você pede alguém para orar por você, vamos dar um exemplo, pastora Silvia. Ó, pastora, ore para que eu seja curado. Aí, pastora Silvia ora, e a pessoa é curada, e a pessoa chega, pastora, e sai espalhando, a pastora Silvia orou, eu fui curado. Foi Jesus que usou ela. E a tendência do ser humano é você entregar para outro, é você entregar para outra pessoa. E Jesus não admite isso. Jesus não admite isso. Ao final de 7 anos, você que está ouvindo, a história do rei Nabucodonosor começa a reverter, quando ele ergueu seus olhos para os céus, na mesma atitude do salmista, quando escreveu, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus da terra. Você, tá certo? Está assim, como eu tenho dito todo dia, pode estar na tensão por causa dessa questão de coronavírus. Um lado diz fica em casa, outro lado diz sai de casa, e você não sabe se entender. Mas eu lhe digo uma coisa, você saindo ou ficando, Deus está com você. Deus está com você, saindo ou ficando, Deus está com você. Eleve seus olhos para os montes, porque é de lá que vem seu socorro. Para os montes é uma força de expressão, que seria para os altos, tá certo? Deus está nos altos. Então, por fim, a vida do rei Nabucodonosor, na vida do rei, nós encontramos um Deus que restaura. Deus restaurou a vida dele, Deus restituiu o reinado dele, ou seja, você serve a um Deus que restitui, você serve a um Deus que restaura. O que é que está ruim na sua vida? É casamento, é saúde, é a sua felicidade interna, Deus restaura. A sua fé está fraca, Deus restaura. É isso aí, um Deus que restabelece com extraordinária grandeza. Ou seja, Deus restabelece a tua vida com extraordinária grandeza. Deus devolveu o seu reino, devolveu a dignidade dele, Deus devolveu a majestade dele, Deus devolveu o resplendor dele, Deus devolveu os conselheiros dele, e os grandes voltaram ali buscar. Então seu trono é restabelecido, e ele se juntou à extraordinária grandeza, porque agora ele reconhece que Deus é Deus. Por tudo isso, eu te exalto, Senhor, eu te engrandeço, Senhor, eu, Senhor, te elevo como Rei dos céus. Reconheço, Senhor, que todas as tuas obras, ó Deus, Deus de Isaac, né? Abraão, Isaac e Jacó, Deus que encarnou em Cristo, reconheço que toda a tua obra é verdadeira, que os teus caminhos são justos, mas reconheço que tu pode humilhar os que andam na soberba. Amém? Então vamos orar. Não sei nem quanto tempo eu demorei aqui, tá certo? Mas vamos orar nesse momento. Coloque sua vida, já que a minha irmã chegou agora na hora do amém, tá certo? Então coloque sua vida diante de Deus. Eu não conheço você, assim, no profundo, muitas vezes, tá certo? Mas Deus conhece. E nós vimos no sermão que
Nabucodonosor esperou 4 anos para se posicionar diante de Deus, assim mesmo. Não, perdão, 12 meses. Depois de 12 meses, passou mais 7 anos, que nem louco no pasto, para reconhecer Deus. O que não há necessidade. O que você que está aqui junto, você pode agora conversar com Deus nesse momento. Lígia Suelen, Deus abençoe. Minha prima, né? Então, vamos orar nesse momento. Curve sua cabeça e vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor, eu coloco essas vidas que estão aqui diante de Ti. Ó Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, e eu faço minha, Senhor, as palavras do apóstolo Paulo. Quando ele te conheceu, ele disse: eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o mais nojento dos pecadores, sou eu, Paulo. Porque Paulo entendia, olá, Lígia. Então Paulo entendia que Cristo tem que ser maior do que nós em tudo na vida, e nós não somos nada. Se nós somos alguma coisa, se nós estamos respirando hoje, é pela misericórdia dos céus. Então, Pai, toma cada vida que está nessa livre essa noite, Pai. Cada uma possa refletir. De repente, a luta que você está passando, não sei se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, é Jesus aí esperando que você se posicione diante dele. Quem sabe? Muitas vezes falta a nós nos posicionarmos diante de Deus. Olha, você que está ouvindo, isso é algo para você. Nós temos lutas na vida e muitas vezes a luta atinge a gente. Embora que eu seja pastor, as lutas também me atingem e às vezes ela bate lá no coração e lhe deixa assim esmurecido. Às vezes sem ter vontade de ler, vontade de orar. Às vezes acontece isso com a gente, nós somos humanos. Mas olha, esse mês de janeiro de Senhor, não vou deixar isso acontecer. Tenho descansado. Quando as dificuldades vêm, eu espero o Senhor. Elas vêm, batem no escudo de Deus e vão embora. Porque é isso que Deus quer da gente. Ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Presta atenção. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, que o Senhor abençoe você. Tome nas suas mãos a sua família. Aurenita, tome seu maridão, seus filhos, suas noras, seus netos na sua mão. Tá certo? Angélica, quem é que está mais aqui? Deixa eu ver, porque tem pessoas que talvez já tenham saído. Peraí, deixa eu ver primeiro aqui no Instagram. Lívia, não sei se está aqui ainda, Lívia Aguiar, Adriano Cirilo, Zazinho, não sei se ele já sumiu, tá certo? Meu primo, Jal, grande Jal, da Jocum, gente muito boa, tá certo? Pronto, tem um bocado de gente aqui, tá certo? E aqui no Facebook, eu não sei quem está por aqui ainda, se a pastora Jerusa está por aqui ainda, tá certo? Gracinha, lá de Serra Negra, Senhor abençoa Gracinha. Hoje é aniversário de Alexandre, que Deus esteja abençoando ele lá em Serra Negra, São Paulo, tá certo? E a bênção final, tá certo? Eu vou fazer, eu devo amanhã talvez, eu vou ver se eu falo sobre a verdadeira Páscoa. Aí vai ser uma palavra mais longa e de muita paciência, para que você entenda, a verdadeira Páscoa não é chocolate, não é abracinho, não é beijinho, não é a paz do Senhor, não, ela é muito mais do que isso, tá certo? Amanhã nós vamos conversar sobre isso aqui. Então, deixa eu dizer para você aqui, pegar a Bíblia, tá certo? Ai, aqui, olha, a pastora Jerusa, a Aurenita, que Deus continue abençoando vocês. Isso, Aurenita, muito bem, tá certo? Aqui, ó, eu quero dizer para você aqui, eu costumo ler direitinho. Toda vez que Paulo encerra uma carta dele, preste atenção. Às vezes a gente pensa, né, que é só o pastor que dá aquela paz. Cecília, a paz, Cecília. Estamos encerrando, viu, Cecília? Aguenta a mão. Então, Paulo diz, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, o último é a bênção. Aí você, de onde você está aí, faça assim. É algo pedagógico para receber. Eu vou fazer assim para você agora, tá certo? Preste atenção. A graça do Senhor Jesus
o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém? Deus os abençoe, Deus as abençoe, tá certo? E amanhã nós voltaremos aqui para orar. Gente, ore. Eu, como vou falar sobre a Páscoa, é muito interessante. Coloque na sua cabeça, diga: Senhor, você vai falar ao meu coração. Preste atenção, tá certo? Bem, um abração para vocês, tá certo? Silvia, Naizinha, te amamos no amor de Cristo. Eu também amo, viu, Silvia? Tanto que eu durmo com ela todo dia, tá certo? Minha mulher amada, tá certo? Olha, gente, hoje não deu problema, tá certo? E tá tudo certinho. Às vezes você escuta um chiado na gravação, mas é o ar-condicionado. Hoje eu desliguei o ar-condicionado, ó, tá certo? Para que não saia o barulho para vocês. Olha, a paz, tá bom? Vou encerrando, amanhã a gente se encontra. Encerrar primeiro aqui. Encerrar segundo aqui. Muito bem. Tem um bocado de gente aqui que eu não sei nem quem é. Compartilhar. Publicar. Deixa eu daqui um pouco. Depois tem. Falta entrar o Instagram. Pronto. Aguardar um pouco enquanto chega alguém para a live. Pronto. Boa noite.